Olá, estamos de volta para mais um episódio do Luri Talks e hoje a gente está com uma turma sensacional aqui que eu já queria trazer aqui para o podcast já fazia um tempo, mas foi uma negociação dura. Estou aqui com a Priscila e com o Marquinho, grandes amigos, clientes, parceiros, né? Verdade. E vou deixar vocês se apresentarem. Obrigado por estar aqui participando do nosso Luri Talks. A gente vai ter um bate-papo muito bacana aqui, contar um pouco dessa jornada empreendedora de vocês, né? Vamos começar pelas mulheres. Priscila, pode se apresentar, fica à vontade. Pois é, Ronaldo, um prazer enorme estar aqui hoje com você, né? Você sabe que eu sou uma grande admiradora sua, né? Quando eu falo bem, eu falo bem. Quando eu falo mal, eu falo também, tá? Obrigado. Vamos lá, né? Vamos falar Planalto Tratores, né? Eu sou presidente da Planalto Tratores, cofundadora, né? No qual a Planalto Tratores inicia suas atividades em 2005. E eu acho que vale a pena contar um pouquinho o movimento dessa trajetória. Com certeza. O que Mas que eu... pera aí, você vai contar daqui a pouco essa Tá trajetória. Deixa o Marquinhos se ótimo, apresentar e ótimo. depois eu vou me apresentar, porque eu esqueci de me apresentar. Tá bom. Tá bom. Ronaldo, obrigado aí pelo convite de estar aqui com você, né? Que tem feito um trabalho juntamente conosco lá na Planalto e tem mostrado o quanto é necessário, o quanto é importante a gente realmente profissionalizar o negócio. Meu nome é Marco Elísio Nunes Cunha, tenho só 48 anos de idade, né? Sou vice-presidente da Planalto Tratores e é uma honra muito grande estar podendo participar com você aqui desse podcast. Muito bom. Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ronaldo Guedes, sou sócio-diretor da área de estratégia na Luri. Eu sempre começo o podcast animado e esqueço de me apresentar. Então, pronto, passadas as apresentações, agora vamos lá, vamos ouvir essa história, né? Que eu tô muito curioso de ouvir também. A gente estava aqui conversando um pouco antes de começar a gravação, entendendo um pouquinho dessa história, né? Eu já participo, né? Tenho essa honra de participar já há alguns anos dessa história aí. E um prazer também, né? Porque conviver com pessoas boas é sempre uma coisa muito bacana, né? Com certeza. Então, agora, Priscila, vamos começar essa história. Planalto, né? O que a gente conhece, assim, o nome Planalto, né? Tem algumas empresas com esse nome e a gente vai focar um pouco na história da Planalto Tratores hoje, mas me conta um pouco do nome Planalto, como é que é? Na verdade, o nome Planalto veio com meu avô, né? E se mistura um pouco, que foi a Planalto Máquinas, que foi fundada por ele em 1961, né? Ele foi pioneiro, um dos pioneiros em Goiás, né, de máquinas agrícolas, e um grande empreendedor, um grande visionário, assim, e uma história de sucesso. Meu avô foi uma história de sucesso, assim. Eu tenho muito orgulho de falar da pessoa, do ser humano, que foi ele. Eu acho que muita coisa que eu aprendi, né, e alguns jargões que eu trago para minha vida hoje é justamente a fala dele, que me lembra muito a fala dele. E eu vivi um tempo muito grande com ele, na questão onde eu inicio o meu trabalho na Planalto Máquinas, né? Uhum. E começando o curso de administração de empresas, começo na Planalto Máquinas com muita dificuldade de convencê-lo, que foi até a minha avó que fez com que ele me aceitasse lá, né? Que foi um pouco difícil, mas assim, um grande aprendizado. E no decorrer desse tempo, eu vou para Planalto também, indústria, que foi uma fábrica, né? Que ele adquiriu também, onde que meu tio já estava. Eu fui para lá também, aprendi um pouco lá. E quando, em 2005, eu e o meu tio fundamos a Planalto Tratores, que é a concessionária Valtra. Que é Valtra? É a antiga Valmet, né? Que é Valmet Tratores. Então, em 2005, a gente funda a Planalto Tratores, que eu sempre fui muito apaixonada pelo agro e um sonho que foi realizado, que foi a fundação da Planalto Tratores em 2005. E aí você já tinha formado, já estava formado nessa época. Não, já. Eu formei administração de empresas, né? Uhum. E assim, sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, de ir atrás, de inovar. Então, assim, então eu Depois eu formo em li aqui. 99, né? E hoje é PUC, né? Antiga Universidade Católica. Fiz pós, um MBA em gestão empresarial pela UFRJ. E o meu avô, ele sempre foi um grande incentivador nos meus estudos. Eu sempre gostei muito. Eu sempre gostei de inovar, eu sempre gostei. Como eu vivenciei muita coisa na Planalto Máquinas com ele,
talvez eu quisesse fazer algumas coisas diferentes do que foi feito. Essa questão de desmisturar a pessoa física da jurídica, isso é muito importante. É um dos erros muito grandes que acontece nas empresas familiares que eu vejo, sabe? Essa questão da falta de profissionalização, da questão da família estar na empresa por ser família e não talvez por entrega. Então, é uma coisa que a gente tem uma preocupação muito grande da Planalto. E assim, um feito que aconteceu, né, onde que em 2008, né, acontece a cisão com meu tio, e quando entra meus irmãos, né, o Marquinho, o Thiago, que foi um sonho realizado. Era um grande sonho meu estar próximo dos meus irmãos. Ah, um novo momento então. Aí o É. Marquinhos entra na história da Planalto então, né? Quer contar um pouco dessa história aí, Marquinhos? Como é que foi? Da minha entrada Da em sua 2008 ou da minha história de da vida? sua história e depois da entrada em Então tá bom. 2008. Eu, na realidade, com 13 anos, eu comecei na Planalto Máquinas, na época, né? Na oficina. Então, eu estudava de manhã e à tarde eu trabalhava na oficina, desmontando trator, lavando peça, e comecei lá de baixo mesmo. E eu acho que isso foi muito importante para mim. Fiquei um bom tempo na oficina, depois eu fui pro estoque. Na época chegava aquelas caixas de peça da fábrica e você tinha que conferir parafuso por parafuso, as etiquetinhas ali, você tinha que E era escrever tudo os na mão? códigos, tudo na mão. Que Na época era tudo manual. Tudo E o manual. pessoal reclama hoje, né? Não A sabia como é que era. facilidade, a tecnologia que tem hoje, né? E aí depois você ia, colocava lá nas alocações e tal. Mas o grande marco da minha vida foi quando, depois dessa fase do estoque, foi no crédito e cobrança. Que eu, naquela época, eu era muito tímido, introvertido. Eu falo isso hoje, as pessoas falam, não, eu acho que você nunca foi tímido, introvertido. Mas eu fui sim. E no crédito e cobrança foi onde eu tive que desenvolver a habilidade da comunicação, porque você lidava direto com os clientes, e os clientes que queriam pagar, estava tudo ok. Aqueles que não queriam pagar porque queriam dar o cano, e você tinha que identificar isso deles através da comunicação e achar uma alternativa para poder viabilizar o recebimento, e aqueles que iam te dar o cano mesmo. Então, eu falo que o grande marco na minha vida foi essa fase onde eu passei pelo crédito e cobrança. Logo no final aí desse período que eu estava no departamento, eu passei no curso de zootecnia, e o curso de zootecnia na PUC, ou PUC, antigamente a católica, e é o período integral. E meu avô, na época, falou, ó, você precisa como é período integral, você não consegue mais continuar na empresa. E os finais de semana eu ia muito para a fazenda, eu sempre gostei muito do ambiente produtivo, né? E sempre fui um apaixonado pelo agro, desde a minha infância. Ele falou, ó, desde que você, na semana, você coloque dentro da sua grade um dia do meio da semana livre e os finais de semana. A fazenda era muito próximo de Goiânia, 30 quilômetros, e eu quero que você toque o negócio lá. E a fazenda era uma estrutura grande, tinha 60 funcionários, tinha um rebanho giro e girolando muito grande, participava das principais exposições no Brasil, fazia 4, 5 leilões por ano e tal. Então, na realidade, eu estava num ambiente que eu sempre gostei, que é lá na ponta, lá no campo, podendo levar a tecnologia, as inovações para dentro do negócio, apesar de que ele era uma pessoa que era um pouco averso a alguns tipos de tecnologia. Então, para convencê-lo não era fácil. E passei à frente, com o tempo eu fui ganhando a confiança dele, né? E fiquei mais voltado para a fazenda, no ambiente da fazenda, fazendo toda a gestão de pessoas, fazendo a preparação desses animais para as exposições, para os leilões também. E com a questão aí eu formei, né? Mesmo assim, como eu estava fazendo um bom trabalho na fazenda, ele falou, você continua na fazenda que eu estou cansado e eu quero que você toca o negócio. E aí a gente conseguiu realmente crescer a operação, profissionalizar mais o negócio, né? Mesmo sendo da porteira para dentro. Então lá atrás a gente já conseguiu fazer isso. E em 2008, né? 2008, com a questão da cisão, da separação da sociedade na Planalto, a Priscila falou, eu preciso de vocês aqui dentro. Inclusive, a gente participou aí daqueles momentos de cisão que Não às vezes são fáceis. não são fáceis, né? E a gente realmente veio para o ambiente empresarial. E eu falava que eu não dava conta de trabalhar dentro de escritório, não.
Porque eu estava tão acostumado, você lembra? Lembro. Eu ia falar, Como ó, você dá conta de fazer escritório? como que você dá conta? E eu falo assim, a gente acostuma a tudo, né? E acho que o mais importante para mim foi trazer a experiência do campo, a vivência, conhecer a realidade do campo. E aí, quando você vai para o meio empresarial, você entender as dificuldades que as pessoas passam lá na ponta. Eu acho que isso foi um grande ganho que a Planalto teve. Então, ter um sócio que conhece a realidade do campo, sabe que cada propriedade é uma realidade, das dores que o produtor passa, entender as necessidades até para você conseguir dimensionar quais equipamentos que vai atender aquela demanda, aquela necessidade ou aquela atividade que ele tem. Então, acho que isso contribuiu muito. E a partir de 2008 a gente começa aí nesse ambiente empresarial como sócio na Planalto. Isso é muito bacana, porque realmente é um negócio de vocês, né? Então, ter essa empatia, entender as dores ali do cliente, né? Saber falar o linguajar deles, né? Não é só uma pessoa querendo empurrar alguma coisa, né? Entende ali, isso é muito bacana. Mas vou puxar um pouco agora para 2005, para a gente chegar em 2008, porque é uma coisa que eu gosto muito, é de entender esses desafios dessa primeira fase do negócio, né? Então, me conta aí, Priscila, como é que foi aqueles primeiros meses e os primeiros anos, né, de operação da Planalto Tratores, entrando com a Valtra, né, e chegando, entrando no mercado e desenvolvendo esse negócio, né, assim, como é que foram os primeiros dias, primeiros meses, primeiros anos? O que você pode me dizer que foi mais desafiador? Você já tinha uma realidade e aí agora você começa uma outra realidade, só que agora sendo dono, né? Sendo sócia, tá na frente do negócio. E aí não tem muito Muito empreendedor. Ou dá certo ou Empreendedor dá certo. empreendedor é um bicho meio doido, né? Olha, Ronaldo, eu, pra te falar a verdade, como era um sonho muito grande meu, né, empreender, ser dona de um negócio, eu, assim, dificuldades, foram muitas dificuldades. Então, assim, quando a gente funda a Planalto, logo meu avô falece e ainda tem as questões familiares envolvidas, né, que não são fáceis. É onde que eu falo da gente dividir muito essa questão da família e do negócio, é de grande importância. Mas, assim, eu sou uma pessoa que, quando eu olho para o problema, eu já falo, ele já existe. Então, vamos lá. Teve muita dificuldade, nós tivemos muita dificuldade. Dificuldade de processo de família, né, grande. Tivemos também um negócio onde que a gente pega uma concessão, mas querendo ou não, a gente acaba dando um pouco de sequência do que já existia da Planalto Máquinas, né? Por isso que as pessoas confundem muito Planalto Máquinas com Planalto Tratores, né? Mas assim, foi algo realmente desafiador. A gente passa por um momento também de estruturação onde que eu e o Beto define que eu ficaria mais na Planalto Tratores, ele ficaria mais na Planalto Indústria, que a gente era sócio das duas empresas, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que apaixonada pela Planalto Tratores. Eu falo que a minha forma de maternar foi com a Planalto Tratores. E é a realidade, né? Sim. Então, assim, empreender, eu acho que é um desejo, é uma vontade de acertar, é acreditar que vai dar certo. Tem muito mais momento de dificuldade do que de facilidade, isso aí é fato, né? Só que é a forma que você encara isso. E a vinda dos meninos em 2008 foi algo muito, assim, por mais que foi um movimento de muito, assim, uma cisão, uma ruptura difícil, mas foi um momento de muita alegria de estar próximo dos meus irmãos. Porque a gente perdeu os pais muito cedo e a gente sempre foi muito unido. Eu falo assim, hoje eu acho que eu aprendi a ser irmã, eu acho que eu era um pouco mãe, né? E aí eu aprendi, né, assim, com esse movimento todo. Então veio o Thiago, veio o Marquinhos, e a gente sempre foi muito complementar. As pessoas olham pra mim, pro Marquinhos, e falam, gente, mas isso é de verdade? Eu e o Marquinhos, você vê, eu tô com 50, ele com 40, nós nunca brigamos. Que legal. E a gente temos temperamentos muito diferentes. É onde que eu falo que a gente se complementa muito. E o Thiago era o inovador, era o jovem, inovador, cheio de ideias, afoito, né? Então, assim, sempre foi muito um complemento. Sim, eu vejo. Eu não acho que você seja apaixonada pela Planalto, acho que você é apaixonada pela vida, É né? Assim, a verdade. impressão que eu tenho é que a Priscila exala esse amor por viver, por fazer as coisas acontecerem, né? Esse sorriso que todo mundo conhece, né? É. Então isso é sensacional. E vocês dois
funcionam muito bem mesmo, né? Eu posso dar meu próprio depoimento aqui disso, né? E com personalidades diferentes, né? Hum. O Marquinhos com essa leveza, essa calma, essa ponderação, né? E a Priscila com essa agitação, esse pulsar, essa vida toda, essa muita energia, né? Isso é muito legal e é muito complementar, né? Essa primeira etapa, assim, só para pegar alguns, o que foi mais desafiador? Questões de negócio, como por exemplo, capital de giro, produto, mercado, cliente, processos internos, né? Marketing, assim, todas essas questões internas de negócio, ou mais os conflitos familiares e societários ali? Eu sei que você já puxou um pouco a sardinha aqui para os conflitos, mas é porque é tanto desafio quando a gente começa um negócio, né? É. Porque a primeira fase do negócio, eu falo que o grande objetivo é um só, sobreviver. Uhum. Né? Eu não quero fechar as portas. Eu tenho que, se precisar, eu tenho que vender o almoço, pagar a janta para o café da manhã e ir girando o negócio para manter ele de pé. E aí a gente tem muitos desafios, né? Mas desses vários desafios, se você puxar um pouco assim, e depois, é claro, quando 2008 você passa por essa decisão difícil, né, desafiadora, como todas são, você agora tem um time societário mais alinhado, né? Mas ainda continuam os desafios de negócio, né? Desafios de empreender também, né? Então, se fosse colocar um pouco em perspectiva, a sua percepção assim de começo, e aí depois o Marquinho também, a percepção de quando. Porque também para você é diferente, né? Agora você entra de sócio no negócio para tocar esse negócio também com seus irmãos, né? E com todos esses desafios, né? Então, eu queria ouvir um pouco a percepção da Priscila de desafios de gestão, societários e familiares, conflitos, e depois um pouquinho a visão do Marquinho também desses desafios aí. Olha, eu acho que os conflitos familiares a gente merece um podcast para isso. Eu acho que é importante a gente falar muito sobre Sim, isso. sim. Porque eu lembro, só para a gente dar um insight para o próximo podcast que vale a pena. Ótimo. Empresa familiar tem 3 estágios. Eu já te falei sobre isso? Não, eu tô ouvindo agora, olha só. Ou ela já brigou, ou ela tá Ah. brigando, ou ela vai brigar. É verdade. Então nós precisamos preparar para isso. Então, tirando os conflitos familiares, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, eu acho que talvez para mim, como a Priscila, a dificuldade maior foi questão comercialmente falando. Talvez um pouco da falta de conhecimento técnico, mas como eu sempre fui muito falante e tudo, a coisa foi indo. Mas essa questão de não ter conhecimento, igual o Marquinhos tinha, da porteira para dentro, né? Eu acho que um pouco foi isso. Eu acho que estruturar a questão de dados confiáveis foi uma coisa que a gente demorou muito para isso. A gente vem por esse movimento de 12 a 13 anos atrás, foi quando a gente troca a contabilidade, que eu acho que foi uma coisa muito assertiva para nós, dados confiáveis. Então, assim, eu acho que realmente essa questão de informação, eu precisava muito dessa captura de informação de dados confiáveis para ter decisões mais assertivas, né? E hoje a gente pode falar com propriedade que a gente consegue. Caixa nem se fala, né? Eu acho que ele é o número 1 de todo empreendedor, né? Então, assim, eu acho que caixa... Mas, inicialmente, entre esses anos de 2005, 2006, a gente tinha a retaguarda um pouco da Planalto Indústria, que contribuiu um pouco para isso, né? Então, assim, mas o caixa é um fator extremamente determinante no negócio. Perfeito. Mas importante, mas não é só isso, Sim. né? São complementos, né? Eu acho que a gestão de informação, de dados, para você ter um direcionamento mais assertivo, isso faz toda a diferença. E eu sempre busquei muito isso. Perfeito. Muito essa questão dos dados, de informações. E o Marquinhos? Ronaldo, para mim, na realidade, era um ambiente muito diferente do que eu estava vivendo, o ambiente do campo, o ambiente ali mais produção primária, né? Para um ambiente empresarial. Mas o mais importante de tudo isso é porque os sócios se respeitavam muito. Eu acho que isso é fundamental dentro de qualquer sociedade. Sim. E sabia das limitações e das diferenças, respeitavam as diferenças de cada um. E quando a gente realmente passou para dentro do negócio, para dentro da Planalto, a gente mergulhou dentro da operação para conhecer. E eu particularmente, a primeira área que eu fui atuar na Planalto foi pós-venda.
E era uma área, assim, que extremamente técnica. Eu já tinha tido aquela vivência prática lá atrás, de oficina, né? E eu acho que eu levei um pouquinho dessa experiência para dentro, mas eu sempre tive a humildade de aprender. Então eu estava no meio ali das pessoas, aprendendo as rotinas, como é que era a questão dos processos, como é que funcionava, até porque era uma realidade totalmente diferente. Era uma outra época que a gente estava vivendo naquele momento. Mas foi muito importante. Eu sempre busquei dar autonomia para as pessoas e com foco naquilo que as informações trazem, e muito com foco no resultado. E aí, como a Priscila disse, quando a gente trouxe uma contabilidade com um conceito diferente, eu acho que a contabilidade ela foi só um gatilho. A gente começou a ver que o quanto as informações eram importantes para a gestão do dia a dia. E aí a gente começou a criar os processos das áreas, começou a ter o RP, ele tinha as limitações dele, mas a gente começou a fazer muito controle, mesmo que em Excel, mas era importante aquelas informações para a gente tomar decisão. Então, foi aí que a gente começou a ir virando a chave, devagar, contratando pessoas com maior capacidade de gestão, principalmente na liderança, aí dando autonomia. É lógico que quando você está dentro da operação, o dono, às vezes ele acha que é o chefe, né? E lá atrás a gente pensava muito nisso, mas via que realmente se a gente não tivesse pessoas boas, pessoas que conseguissem entregar processos que eram muito bem definidos e que a gente conseguiria ter confiança naquelas informações, a gente não poderia ir deixando aquele departamento as coisas acontecerem de forma natural. E isso impossibilitava a gente pensar num crescimento. E aí, a partir desse momento, a gente vai amadurecendo como acionista, como sócios, como proprietários da empresa, né? E aí você começa a fazer isso tudo dentro da estrutura. Aí vem da liderança, vem de toda a hierarquia dentro da empresa. Então, assim, eu acredito que foram fases, foram etapas que a gente foi passando dentro da empresa. Que legal. E é uma coisa tão interessante, assim, é uma percepção que eu tenho, vocês são do meio, até podem validar ou não, né, essa percepção que eu tenho, mas a percepção que eu tenho é que no agro, de uma forma geral, as pessoas têm muita boa vontade, muita energia, são ótimas executoras, fazem acontecer, né? Mas não tem tanto essa visão de gestão, de indicadores, dados, planejamento, reuniões de resultado, reuniões de indicadores, né? E vocês começaram esse negócio e essa jornada empreendedora, mas pelo que eu estou percebendo, vocês tinham essa visão de eu preciso ter indicador, eu preciso ter dado, eu não posso ficar no escuro, né? Não é só sair fazendo de qualquer jeito, eu realmente tem que ter processo, tem que ter. E isso primeiro, né? Vocês têm essa percepção também do agro de uma forma geral, essa demanda ali por ter mais profissionalização na gestão, né? E para vocês, vocês têm essa percepção de vocês também, que vocês já começaram com uma visão um pouco diferente, né? Acho que até podem fazer um paralelo aí com os fundadores, né? Como é que era a gestão antes e vocês chegaram também com uma visão um pouco diferente. Né, a Priscila fez administração, né? O Marquinhos lá no crédito, na zootecnia, mas também se interessando mais também, né? Por não só pelo negócio em si, mas pela gestão por trás desse negócio, né? Eu acho que o curso de administração foi uma bagagem muito interessante, porque quando eu estava fazendo o curso, eu vivia na prática coisas que eu aprendi na teoria que eu falava, gente, não tá certo. O que eu não devo fazer, né? O que eu preciso fazer. Então, essa ânsia, né, de querer fazer talvez a teoria e a prática de uma forma assertiva. Eu sempre fui uma pessoa que busquei muito a questão do conhecimento também, né? Então, assim, eu conheci várias empresas de consultoria. Eu sempre falo que tem consultorias que vêm muito para agregar. Até as que não são boas, te traz alguma coisa. Até o que você não vai fazer, né? Uhum. Então, assim, eu sempre tive esse movimento tudo. Da gestão, de conhecimento do novo, da inovação. Uma coisa que foi muito bacana, que eu fiz mentoria com uma pessoa formidável, que eu gosto muito. Sempre cito o nome dela, né? Que é a Luzine. E ela conseguiu que nós fôssemos para o HSM, né? Que é um evento muito grande que existe em São Paulo, que também foi algo de muita abertura, que trouxe muita coisa nova para nós.
Então, assim, essa ânsia, essa busca, eu acho que faz com que nós sempre nos tornamos à frente do que a gente percebe no mercado, principalmente com outros da rede, né, Marquinhos? É, Assim, essa busca de dados, essa busca de informação, essa busca da inovação, essa busca da tecnologia de uma forma realmente que a gente consegue ter em mãos de dados confiáveis. Então, assim, eu acredito que essa busca comigo, principalmente que fiz administração, ela é constante. Eu não gosto de parar quieto, como diz assim. Eu amo a vida, eu amo o negócio, eu amo o agro. E essa questão de fazer realmente essa questão de gestão que faça sentido. Que o negócio é um negócio. E ele Sim, tem que dar resultado. Mas a perfeito. gente também tem que amar o que a gente faz. Com Sei comigo eu certeza. tenho forte isso. Muito bom. E você, Marquinhos, você teve essa vivência com fazenda, né? É, como a Priscila falou, né? Da porteira ali para dentro, ali, É. né? Essa percepção que eu comentei aqui, que eu tenho, que é apenas uma percepção, né? uhum, Não é um dado estatístico, mas essa percepção de que é uma turma muito boa de serviço, mas que às vezes não tem tanta gestão. Você também tem essa percepção andando, né? Eu sei que você anda muito no meio, né? Conhece uhum. bem o agro e toda a turma do agro, né? Qual que é a sua percepção? E também você trazendo isso também, né? Como é que foi para você? Isso é uma realidade, infelizmente é uma realidade. Vou trazer um dado para você aqui. Sabe quantos por cento das fazendas hoje tem uma contabilidade estruturada? Hum, Menos de 3% das nossa. fazendas. Isso vai mudar agora com a nova reforma tributária, eu acredito que vai mudar, porque muita coisa vai acontecer. Então, e eu falo que todo mercado é cíclico, e o Uhum, agro não é diferente. Então, com essa questão do ciclo, eu falo que a gente aprende mais na dor do que no amor. É verdade. Então, quando a gente tem o mercado de baixa, e hoje as margens são muito apertadas, e eu nunca esqueço, há mais ou menos uns 20 anos, 25 anos atrás, eu escutei uma pessoa, um grande amigo, que falava assim: antigamente você fazia tudo errado e ganhava dinheiro. Hoje você faz tudo certo e corre risco de não ganhar dinheiro. é verdade. Essa é a realidade que a gente vive. Hoje não É. dá mais pra uma... Então, isso faz com que a gente busque ter a gestão das. A gente precisa ter as informações para poder fazer a gestão do negócio. Então, o que, que eu vejo? Ainda tem muita coisa feita no amadorismo, mas a gente vê um processo que vem se acelerando na busca pelas informações, até porque nós estamos vivendo a era da tecnologia, a era das ferramentas de gestão. Então, o agro também está buscando por isso, de forma mais lenta, porém está buscando. E agora, o momento, como as coisas estão acontecendo muito rápido, aqueles que não estão buscando essas alternativas, eles estão ficando fora do negócio. E aí nós estamos falando aí o da porteira para dentro e da porteira para fora. As empresas Uhum. voltadas para o agro, eu estou como presidente da Associação Nacional dos Revendedores Valtra, e eu vejo o quanto tem mudado dos últimos 10 anos. Nós éramos aí um número mais do que o dobro de concessionários do que a gente é hoje. Então, esse número já fala por si só, né? Uhum. Então, por que que saíram? Saíram porque não tinha uma gestão eficiente para dar resultado, para continuar com o negócio. Teve o movimento de consolidação do mercado, sim, mas se eles tivessem uma gestão eficiente e conseguisse realmente manter ou crescer o negócio, estariam até hoje. Então, eu levo esse exemplo para toda a cadeia do agronegócio. Então, eu vejo um processo que vem avançando muito rápido e aqueles que não a conseguirem acompanhar vão ficar fora. Mas isso que você falou é verdade, é a realidade e ainda tem uma grande oportunidade aí, um grande espaço para ser melhorado, principalmente na questão das informações, da gestão, da profissionalização, que é o que faz a diferença hoje. E que bom que vocês são muito diferenciados nesse mercado, né? Assim, eu também posso falar por participar com vocês, né? Como vocês são um case, né? De referência mesmo, de gestão, de indicadores, ou seja, todas as boas práticas que a gente vê no mercado, que a gente acha que são importantes, vocês têm zelo por elas. Né? Além de ter toda essa paixão de empreender e de gostar, vocês conciliam isso com uma boa gestão, com uma boa governança. Isso é uma vantagem, um diferencial muito grande, né? E trazendo um pouco agora para um olhar de décadas, né?
A Planalto tem mais de 20 anos, né? A Lura a gente fez 18 anos esse ano, atingimos nossa maioridade, né? E o que é bacana de ter, né, assim, quase 2 décadas, né? E vocês já com um pouco mais de 2 décadas, é passar por momentos difíceis no mercado. E entender que o mercado é assim, como o Marquinhos falou, é cíclico, né? Isso. Então, vocês refundaram, vamos colocar assim, a Planalto, eu uso esse termo na Lura também, porque a gente também passou por uma cisão, e nós também passamos por uma refundação da Lura, né, com uma nova sociedade, com nova estrutura. E nesse sentido até um paralelo, porque a gente teve uma época na Lura de uma sociedade que é mais conflituosa, com mais dificuldade de se acertar a visão de negócio. Às vezes tinha um sócio que tinha uma visão, outro sócio tinha outra. E aí a gente teve que fazer em algum momento a gente teve que fazer essa cisão, porque as visões elas foram se tornando inconciliáveis, né? Porque uma coisa é você tem uma visão próxima, outra coisa é ter uma visão mais diferente, aí começa a ficar. E aí você faz uma cisão e começa de novo o negócio, né? E para a gente também a gente começou novamente a Lure, né? Com uma sociedade muito mais alinhada, e é um paralelo muito bom, né? Você saber o que é ter uma sociedade mais conflituosa, familiar ou não, né? E você ter uma sociedade mais alinhada, mais sinérgica, que funciona melhor. É tão bom, né? Quando a gente tem isso. Fundamental. Muito bom. E aí, olhando, né, para essas décadas, eu diria que vocês passaram por uma refundação. Nós fundamos em 2008, vocês passaram por uma refundação em 2008, numa época, no mínimo, difícil, né? Porque era uma crise mundial do subprime, né? Que começou lá nos Estados Unidos, aí foi para o mundo inteiro, não tinha crédito em lugar nenhum, aquela coisa que ninguém sabia como é que ia ser, né? E empresas gigantes, de repente, que você nunca imaginou que quebrariam, de repente não dormiram, não acordaram no outro dia, né? E no agro não foi diferente, né? E depois, na década de 2010, a gente tem aquele período difícil da Dilma também, de muita crise no Brasil, crise política, econômica, né? Um momento muito complicado. E depois, em 2020, uma pandemia, né? Então, de que quem tem uma empresa e passou por essas 3 grandes crises, para não falar outras, né? Mas tem um selo ali de resiliência, né? Porque conseguiu passar por crise e até uma pandemia, que é um evento que às vezes acontece uma vez a cada século, né? Então nós passamos por tudo isso. Então, como que foi para vocês passarem por essas décadas aí e essas crises, os aprendizados que vocês tiveram nessas crises? Como que foi, né? Assim, olhando um pouco para isso e tendo essa perspectiva de olhar de um negócio longevo, né? Assim, eu vejo que nós somos muito pé no chão, né? Assim, e principalmente a gente tem muito medo de ficar devendo, né? De dever, né? Até o ótimo. pessoal brinca e fala: gente do céu, a gente tem que crescer com o dinheiro do banco, né? E a gente realmente tem muita dificuldade com isso. E antes de acontecer a gente teve várias, como se diz, reinventar, não, como que foi? Reformular? A reformulação foi em 2008. Nós refundamos a empresa. Refundamos em 2008. Quando foi também em 2018, foi a saída do nosso irmão caçula, o Thiago, também, que foi outro movimento também que aconteceu. Então, assim, hoje é tão bom a gente encontrar, hoje, nós 3, ele falar assim, que foi uma das melhores coisas que aconteceu. Porque a ânsia dele por ser caçula, aquela ânsia do novo, da tecnologia e tudo, a gente era conflituoso alguns movimentos de pensamento. E quando os sócios são complementares, mas o foco é único, não tem jeito de dar errado. Sim. Entendeu? Mas se administrar, às vezes, alguns conflitos que tá desfocado, aí não funciona. Então, assim, eu acho que a gente aprende, como diz o Marquinhos, muito mais na dor do que no amor. Eu vejo que os momentos de dificuldades foram momentos onde a gente viu muita oportunidade. Despesa, onde a gente não via, a gente começou a ver. Porque o dia estava difícil. Entendeu? Gente, onde que tinha muita gente que você não percebia quando estava bom. Você começou a passar que não precisava ter aquele departamento tão cheio de gente assim. Peraí, será que isso aqui eu não consigo terceirizar para o custo ficar menor? Então, assim, porque aí a gente teve momentos que a gente ganhava no que a gente deixava de gastar. E foram vários anos assim. Então, assim, a gente aprendeu muito com isso. A gente sempre foi muito cauteloso com isso.
Principalmente em movimento de crescimento, eu falo que eu tenho muito medo do crescimento sem um projeto por trás disso, né? Um plano de negócio. Porque o crescimento, ele é perigoso se você não está estruturado. Então, assim, a gente sempre foi muito pezinho no chão. Muito pé no chão. Eu acho, talvez, por a gente ter passado por esses momentos, assim, né, dessa questão em 2008, vem a questão em 2018, onde que a gente compra também a parte do Thiago. Eu acho que se a gente não fosse pé no chão como a gente era, talvez a gente não estaria fazendo esse podcast hoje. É um A ótimo gente aprendizado. é muito pé no chão. Então, assim, a época boa, muito cuidado. Invista no seu negócio. Uhum. A gente percebe muito as empresas que a gente escuta aí, olha, melhorou aqui, aí eu vou inventar a moda de mexer com esse outro negócio, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tudo. E o dinheiro daquela operação começa a ser alocado para outros negócios. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não fez. Acreditamos que foi extremamente assertivo, tá? E Uhum. que eu acho que é isso, é reinvestir no próprio negócio. É o que a gente sempre gosta de fazer. Para conseguir passar bem por todos os Por ciclos, todos né? os No ciclos. ciclo bom, você se preparar para o Foi ciclo ruim, ruim. depois você É, passar pelo ciclo bom, se preparar para. É isso. isso, é um ótimo aprendizado. Sabe Pé no chão. quantos anos e quantos lugares a gente já olhou pra gente ter uma sede nova, linda, maravilhosa? Toda vez que eu vou visitar uma concessionária, novinha, aquela coisa mais linda, eu falo, gente, não tem jeito, nós vamos ter que ir pra um lugar novo, bonito, tudo novo. Eu acho que tem mais ou menos uns 10, 12 anos. E nós continuamos no mesmo lugar. Ela tá tudo assim, puxadinho daqui, puxadinho dali. E é isso, eu acho que é cautela. Perfeito, A tudo a gente sempre seu foi muito tempo. cauteloso, tudo no seu tempo. Muito bem. E as suas lições aí, Marquinhos? Você falou uma palavra que eu sempre falo, o empresário brasileiro, ele é muito resiliente. É. Porque empreender no Brasil realmente não é fácil. Mas, assim, todos os momentos que a gente passou de crise, foi momentos de aprendizado. Como a Priscila falou, tem um ditado antigo que fala quando o rio tá vazio é que você enxerga realmente quem tá pelado. Uhum. Então, foi esses momentos de escassez, de crise, é que a gente conseguiu enxergar as oportunidades dentro do negócio. O que você pode ajustar aqui? O que você pode trazer de solução para melhorar nesse processo, aqui e ali? Então, foram esses ajustes que foram importantes para a gente chegar até onde a gente chegou e continuar crescendo, né? Teve momentos que a gente aproveitou, por exemplo, a pandemia. Foi um momento que, a priori, ninguém sabia o que ia acontecer no agronegócio, e foi um momento que foi surpresa para todo mundo, porque todo mundo buscando segurança alimentar, o mundo buscando segurança alimentar, todo mundo querendo estocar alimento, então o agro explodiu. O nosso segmento nunca vendeu tanta máquina, e em termos de volume, em termos até de resultado também para as operações. E isso foi importante porque a gente conseguiu ajustar e crescer, às vezes sem ter condição de ajustar a operação para aquele crescimento tão rápido que aconteceu. Nós estamos falando em praticamente 2 anos, né? Uhum. 2 anos de pandemia, isso aconteceu conosco também. Sim. Então, o que a gente fez? Vamos crescer primeiro, depois a gente ajusta a operação. Então, crescemos, ajustamos a operação, trouxemos novos processos, até porque a gente cresceu o nosso grupo aí de colaboradores, nós crescemos a nossa operação também, e aí você vai passando por essas fases, por essas etapas. E eu falo que cada fase, cada etapa dessa é um amadurecimento que você tem. Como empresário, você tem um amadurecimento dentro da liderança e o amadurecimento como um todo aí dentro da sua operação. Perfeito. E aí a gente entra na década de 2020, né? E já começa com a pandemia. Isso. E eu até brinco porque a gente estava em 2019 com todos os nossos clientes fazendo lá o planejamento estratégico, como todo ano nós fazemos, né? E 2019 era um ano sensacional de otimismo e todo mundo olhando para um resultado que viria muito bom, porque ele já estava aparecendo, né? Então todos colocaram metas muito desafiadoras, com muito otimismo mesmo. E otimismo realista, porque era o que estava acontecendo. O Brasil estava num momento muito bom, né?
E aí, 2020, como a gente sabe, né, vem a pandemia. Então, janeiro todo mundo bate as metas, fevereiro mais ou menos, aí março lockdown, né? Uhum. E aí, naturalmente, o jogo mudou, a gente senta com todo mundo para revisar o planejamento estratégico. E uma coisa interessante é porque nem toda a revisão foi para baixo, né? Teve cliente que teve que revisar o planejamento para baixo, teve cliente que revisou para cima, que explodiu de crescer. Então, tiveram segmentos ali que foram muito prejudicados, como o de grandes eventos, que basicamente fecharam as portas, né? Mas outros segmentos que cresceram muito. Então, essa dinâmica de o mapa não é o terreno, ela é muito real, porque a gente faz um planejamento pensando, projetando um futuro, mas eu não sei se esse futuro vai se realizar de fato, não tem bola de cristal. Então, por isso é importante governar esse planejamento para verificar se vai acontecer daquela forma ou não e fazer os ajustes. E no caso de vocês, do agro, de uma forma geral, a revisão foi para cima, né? A gente também viu isso no segmento de construção. As incorporadoras também cresceram bastante, né? Então foi um momento interessante até de aprendizado, né? Quem viveu, aprendeu, né? E aí, na década de 2020, e aí eu começo a entrar um pouco mais nessa história com vocês na Planalto, né? A gente começa um trabalho lá em janeiro de 2024. Mas eu tenho certeza que esse trabalho que nós começamos era uma sementinha que já estava plantada, né? Então, em algum momento, vocês já estavam com uma gestão mais estruturada e vocês entenderam que precisava começar a estruturar agora a governança em cima dessa gestão. E até sair um pouco mais da operação e ficar mais num conselho. Mas como que foi isso? Em que momento que vocês começaram a ter essa percepção de acho que agora a gente já pode começar a organizar essa governança, sair um pouco da operação, ir para um conselho e tocar o negócio de uma forma um pouco diferente? Em que momento que vocês tiveram essa visão de negócio? E depois a gente vai falar um pouco de como que foi essa jornada de estruturar todo esse modelo, né? Ó, eu vou falar por mim, né, que eu acho eu e o Marquinhos realmente a gente é muito complementar, né? O Marquinhos tem uma gestão que ele realmente ele consegue delegar, cobrar o resultado, e eu um pouco mais controladora. Sempre fui muito isso. É uma coisa que eu trabalho já tem muitos anos até na minha análise, né? De como sair desse controle, né? Como passar o bastão de uma forma inteligente. E aí, há uns 7 anos, 5, 7 anos atrás, a gente começou a pensar bem fortemente na questão da governança, do conselho. Quando a gente faz um curso de governança corporativa, a gente fez a formação, eu e o Marquinhos fizemos essa formação, e foi muito bom, porque foi a formação em governança corporativa para empresas familiares. Onde aqui em Goiás se começava a falar muito nisso, entendeu? Então, assim, teve trocas muito bacanas com pessoas de empresas de grande porte que não tinham estruturado também, mas era um pensamento meio do Marquinhos já há algum tempo. Mas sair dessa operação era algo muito desafiador, principalmente para mim. Muito para mim. E devagarzinho a gente foi estruturando a liderança, né? Fomos organizando a questão do CEO, quando veio a questão da diretoria. E com a formação do conselho, foi algo assim que a gente falou, gente, eu acredito que agora a gente está preparado, né? Para a gente estar fazendo isso, que a gente fez a formação de governança, fizemos a formação de conselho também, onde é muito importante a gente, como conselheiro hoje, saber o papel do conselheiro, né? E o que eu consigo falar hoje, sendo uma pessoa extremamente controladora e hoje fazendo parte da importância que é você sair da operação e ver a empresa de uma forma estratégica. Eu brinco e falo, gente, eu tô muito mais inteligente e trabalhando muito menos. Porque você sai da caixa e você começa a ver, né? Então, quando a gente vem com esse movimento, e a gente fica muito feliz na escolha da Luri com esse projeto da governança, viu, Ronaldo? Quero te agradecer você e a equipe, assim, que eu acho que foi uma das decisões mais assertivas que nós tivemos. Trazer vocês para fazer esse movimento. Então, assim, foi 1 ano e meio juntos Foi, a gente da começou. implantação. Foi um ano, né, com a E... gestão. A gente fez esse giro de um ano em 2024. Aham. E depois, em 2025, a gente começou a estruturar o conselho. Então, a gente, em 24, focou mais em estruturar aqueles ritos, né, que vocês Isso. já tinham as reuniões de diretoria. A gente fez uma revisão desses ritos. Começamos a olhar um pouquinho também para os ritos táticos, né? E também foi um ano de transição, porque vocês, muito sabiamente, pegaram um profissional
que já estava dentro da empresa Uhum. e foram preparando esse executivo para assumir como o CEO do negócio, né? Uhum. Que é, no caso, o Eneir, que era para estar com a gente hoje aqui, mas É está focado em verdade. fechar o mês, fechar a venda, tem que fechar o faturamento, né? Com certeza, o foco é a venda É e isso bater aí, meta. exatamente. Então, pra você ver, ele está na operação, correndo atrás de fazer a operação dar resultado, e Hum. vocês estão aqui podendo conversar no podcast relativamente tranquilos, porque a operação tem um guardião, né, que é o CEO. O CEO, Isso. ele é quem toca a operação, é o guardião da operação. Uhum. Então, o Eneir, ele também não assumiu de um dia, do dia para a Não. noite, né? Foi toda uma preparação, uma jornada de transição, Hum. um dia depois do outro, para ele ir assumindo, até que ele de fato assumiu essa cadeira como CEO, mas no primeiro momento foi junto com vocês. Vocês eram executivos junto com eles, né? Vocês eram as lideranças maiores do negócio, da operação, e foram fazendo muito sabiamente essa transição com o tempo que ela merece, né? Então vocês foram, a Priscila com todo esse controle, mas soltando aos É um poucos, né? processo, né? Que é muito importante É, ser feito assim, para com não ser certeza. nada de um dia, do dia para a noite. Então, assim, é, é um processo que tem que ter esse cuidado, Uhum. né? Porque envolve muita coisa, envolve negócio, envolve pessoas, cultura, modelo. Então, é muita coisa envolvida ali que tem que ser feito com o devido cuidado. E isso leva, assim, tempo, né? Não é uma coisa do dia para a noite. Não. Tem que ser feito com calma. E foi feito com calma no caso de vocês. Então, no espaço de pouco mais de um ano, o Eneir ele fez essa transição. E vocês fizeram essa transição com ele, né? Uhum. E ele de fato assumiu então essa posição como CEO do negócio, e vocês puderam então sair mais da operação e assumir esse papel de conselheiros, porque o conselheiro ele fiscaliza essa operação, ele fiscaliza a gestão. Então não está no dia a dia da gestão, mas é uma peça fundamental para fiscalizar. E esse é um ponto interessante, porque vocês estando na operação, quem vai cobrar vocês? Vocês mesmos? Uhum. É verdade. É. Né? Eu vou prestar conta para quem? Pra Para mim quem? mesmo, né? A dinâmica de prestação de contas, de accountability, que é tão importante para as empresas, quando você tem essa figura do dono na operação, ela é mais difícil. A vantagem é que o dono ele é sempre o fundador, o dono ele é sempre uma pessoa mais acelerada, que quer fazer a coisa acontecer, por isso que é empreendedor, né? Uhum. Mas em algum momento, se ele desacelerar, não vai ter ninguém cobrando ele ali, né? E acontece isso com a gente, né? Às vezes a gente tá meio cansado, tá bom, né? Esse ano foi bom, deixa eu dar uma, ano que Descansar. vem eu vou mais light e tal, e às vezes a empresa tinha que continuar acelerando, tinha que continuar crescendo, né? Então a energia ali, tendo essa fiscalização, essa cobrança é importante. Vocês saindo então da operação também tem essa dinâmica, que é uma nova dinâmica e uma dinâmica também que tem seus desafios, né? Mas é o papel do conselho. E isso fica muito claro. O CEO tem que prestar conta para o conselho e o conselho tem que cobrar o CEO. Né? E aí, em 2025, nós começamos as reuniões de conselho Sim. e em 2026 estamos avançando nessas reuniões. E eu posso dizer, assim, tranquilamente, pelas outras experiências que eu tenho como conselheiro, né? Como tocando a consultoria de outras empresas também, que vocês são um case. Então, assim, as reuniões que a gente tem de conselho na Planalto, elas são riquíssimas. A gente tem muitos dados, a gente consegue olhar para a década inteira e entender, né, o que a década está contando para a gente ano a ano, o que aconteceu. Então, a gente já teve esses momentos muito ricos, né, de olhar não só para o hoje, mas expandir o hoje para toda essa década. Então, o resultado de hoje, ele não pode ser olhado isolado do resultado dos últimos 5 anos. Com É um certeza. contexto só, né? Claro que o mercado vai mudando, mas a gente tem que ter esse olhar para o todo. Então, a gente tem 5 anos para trás e 5 anos para Pra frente. frente. Então, como que a gente vai lidar com tudo isso, né? Acabei contando um pouco dessa Mas é bom dentro da até. minha perspectiva, né? É, Mas eu queria ouvir de vocês, porque para mim foi não só, eu primeiro queria agradecer pela confiança que vocês tiveram, né? A gente sabe que consultoria tem muitas no mercado, né? Assim, até num outro podcast que a gente fez, foi engraçado porque eu falei com
com um sócio da empresa, que quando a gente começou o trabalho, eu falei, olha, eu percebi que você estava um pouco desconfiado, né? Assim, os diretores até que estavam mais engajados, mas eu vi você com um pé atrás, né? Foi isso mesmo? Ele falou assim, foi, porque todo dia bate uma consultoria lá na minha porta lá, e eu nunca sei, tem consultoria que é ruim, tem consultoria que é boa, então eu nunca sei, né? Mas com vocês realmente foi um trabalho muito bom também, nos agradeceram lá, foi muito bacana, mas então eu queria também agradecer a confiança que vocês nos deram e tem sido uma jornada muito bacana, né? Desse apoio que nós demos, até lembrando que quando a gente chegou lá em janeiro de 2024, já tinha muita coisa. Então a gente não fez um projeto de estruturar do zero. A gente fez um projeto muito mais de aproveitar o muito que já tinha de boas práticas de gestão, indicadores, sistemas, né? Então a gente já pegou um terreno muito fértil, né? Com empresários, empreendedores engajados em ter o negócio cada vez melhor. Isso é uma fórmula de sucesso sensacional, né? O engajamento de vocês. Então, quando a gente chega nesse contexto, e aí faz pequenos ajustes para melhoria, e aí começa a avançar para a governança, e tudo isso fluindo de uma forma muito eficiente, né? Porque vocês engajados no processo, vocês cobrando também, e a coisa acontecendo como deveria. Mas essa foi a minha percepção. Primeiro, de ter muita honra de estar participando com vocês, e também muito prazer, porque foram sempre encontros muito leves, né? Muito descontraídos, apesar de todos os desafios, mas a gente sempre muito focado, e também com muita alegria, né? Porque vocês formam essa sociedade muito alegre, né? É aquele bom dia, aquela energia, aquela coisa boa, né? E isso é muito bom. Mas essa foi a minha percepção. E a percepção de vocês? Como é que foi essa jornada ali porque, né, vocês podem até contar um pouco antes, né? Vocês tiveram anos muito bons, né? 21, 22, 23, e muito desafiadores, porque é um crescimento muito acelerado, eu imagino, né? Uhum. A gente ainda não estava com vocês nessa época, mas os números contam uma história de um crescimento bem acelerado, né? E depois a gente entra. Então, como é que foi para vocês isso daí, né? Assim, essa estruturação, as percepções, os desafios dessa nova etapa, também dessa nova fase, saindo um pouco da operação. A Priscila já contou um pouco da dificuldade de delegar um delegar, né? pouco. Mas não quer dizer que pro Marquinhos foi mil maravilhas, né, Marquinhos? Não, foi não, Então, foi não. ouvir de vocês também é muito bom, né? Se a gente for fazer uma retrospectiva, eu acho que eu dividiria isso em fases. Acho que a primeira fase nossa, se a gente for considerar, foi a questão de ter mais informações da nossa operação. Depois, a segunda fase, mais informações que a gente confiasse nessas informações. Isso. E a gente conseguiu ter mais segurança na nossa liderança. Eu acho que já foi uma etapa importante, foram etapas muito importantes para nós. E o gatilho foi o curso que nós fizemos de governança aqui em Goiânia, que a Priscila falou. Eu acho que esse foi o gatilho. A virada de chave, falou assim, nós realmente precisamos disso. E quando a gente foi começar isso, porque foi difícil, porque a gente estava mergulhado dentro da operação, mas ao mesmo tempo a gente já confiava nas informações e a liderança já estava num nível que a gente podia confiar e num nível de maturidade. Eu acho que a palavra para resumir é a maturidade. Aí a maturidade da liderança, a maturidade da empresa e a maturidade dos acionistas. Também, né? Sim. Né? Mas foi difícil para mim porque, como eu tinha a gente estava dentro da operação e eu tinha uma ligação muito direta com o mercado, principalmente com os clientes me ligavam, meu trator parou, minha máquina estava colhendo, eu preciso de um atendimento, não sei o quê. Agenda uma revisão para mim. Então, assim, era dentro da operação ao ponto de ter isso lá. E aí a gente começa a sair dessa operação e a delegar isso também. Vou pedir para o fulano te ligar. Aí você começa a soltar isso. Aí é que a gente fala soltar o osso, né? Tem muita gente que usa. É isso aí. Soltar bastão, Tem muita gente que usa soltar o osso. Então a gente começou a soltar o osso. Mudar um pouco a rotina que a gente tinha de às vezes ser o primeiro a chegar e o último a sair. A gente começa a participar de eventos, né? Mais de eventos. E a gente começou a enxergar a empresa mais de fora e tem coisas que a gente começou a ver que a gente não via estando dentro da operação. A gente começou a participar mais fora de eventos, de vivência dentro de outras operações
que a gente trazia, que a gente fazia como benchmark e que a gente trazia para o nosso negócio. E aí você começa, aí o nível de maturidade eu acho que vai crescendo cada vez mais, você começa a trazer aquilo, você começa a ter um nível de confiança maior na sua estrutura, e aí gradativamente você vem saindo. E aí 2024 foi quando você, como a Luri, começou conosco lá, e eu acho que aí foi o divisor de águas. Cerejinha do bolo ali, né? Foi o divisor de águas, a gente já sabia da capacidade, da competência sua, a gente já tinha um relacionamento antes disso, né? Uhum. Mas a gente começou a viver na prática o que você levou lá, a questão das reuniões, dos ritos, né? Da profissionalização do negócio ainda mais, do movimento da gente ir para o conselho, criar aquelas rotinas da reunião de conselho, como é que aquilo funcionava, o que a gente tinha que discutir e tal, é que a gente foi realmente saindo e vendo a importância que tinha a gente estar mais fora do processo ali daquela operação. E isso foi tão importante que eu vou citar o exemplo, por exemplo, quando a gente comprou a operação do Tocantins. Isso, esse é um outro capítulo importante. Se a gente não tivesse passado por todas essas fases, todos esses movimentos, e a gente conseguisse chegar onde a gente chegou de estar fora dessa operação, eu tenho certeza que a gente não poderia nem pensar em comprar uma operação do tamanho que é Tocantins. A gente, em termos de município, a gente mais que dobrou a nossa área de atuação. Isso só foi possível por todo esse processo e principalmente pelo movimento que você trouxe para nós lá de governança, de conselho, de preparar a equipe para os ritos, a liderança também. Então, acho que isso foi fundamental para nós. E hoje, no começo, às vezes eu ia, por exemplo, numa segunda-feira no shopping, eu falava, vou tomar um café aqui. Falava, mas que se alguém me vê aqui tomando café segunda-feira... Mas isso é muito visão de dono que é o primeiro a chegar e o último a sair. O meu avô falava muito isso, tem que ser o primeiro a chegar. E Exemplo, tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo, e às vezes dar o exemplo leva o que você está trazendo de bom para dentro do seu negócio. Perfeito. Talvez esse seja o melhor exemplo do que o exemplo que a gente está falando aqui hoje. Então, assim, eu acredito que a Planalto ganhou muito com isso, a empresa, a marca Valtra ganhou muito com isso, né? E nós ganhamos muito com isso também. Sim. 2025 foi um ano de expansão. E um ano de expansão governada. Então, a gente às vezes tem essas fases de crescimento desgovernado, né? Mas 25 foi um ano de expansão governada. A gente acompanhou mês a mês cada detalhe e tem acompanhado, né? E com uma riqueza assim, de dados, que é muito bacana. É muito bom sentar numa reunião de conselho e ter pessoas sensacionais como vocês e contar com dados, né? Assim, a gente consegue entender exatamente o que está acontecendo. A gente definitivamente não está no escuro, né? Todas as decisões são conscientes. Não quer dizer que tudo vai dar certo, mas o risco é muito menor quando você está tomando decisão no escuro, né? Porque tem muita coisa que não está no nosso controle, né? Estourar uma guerra, uma pandemia, né? Não tá. Mas quando a gente tem uma boa governança, uma boa gestão aliado com pessoas competentes, né? A gente consegue criar mais estabilidade nas instabilidades, né? E esse é um grande desafio do conselho, da alta direção, do empreendedor, né? E eu vejo que vocês fazem isso com maestria. Então, eu queria também parabenizar vocês aqui por isso, né? Obrigado. E falar que é muito bacana, né? E esse bate-papo aqui também, hoje, eu vou te falar que coisa boa, né? Tantas lições, é bacana a gente olhar para trás e ver o quanto Mesmo, né? quanto cada um evoluiu. Com certeza. Assim, isso não tem faculdade, né? Não. E chegar onde eu cheguei, sabe uma coisa que você nunca imagina? Por ser tão controladora como eu era. Porque, assim, o que eu acho que é muito importante? Eu ficava muito na confiança da pessoa. E a empresa não pode ser isso. Eu acho que quando a gente passa pelo processo da profissionalização, não é só confiança nas pessoas, é confiança nos processos, entendeu? É confiança nas entregas. Então, assim, eu acho que essa tranquilidade, hoje a gente pode bater no peito e falar assim, gente, hoje a gente tem informações que a gente acredita e confia, nós temos a diretoria nossa que consegue entregar como dono, nós temos um CEO que realmente pensa como nós,
Porque isso é importante. Sim. Porque essa cultura que foi criada de Planalto Tratores é o nosso fundamental. DNA. Eu não posso ter um CEO, eu não posso ter uma diretoria que seja muito diferente de nós. Sim. Eu acho que essa essência da questão, um fator que até o Marquinhos falou muito certo, que eu acho que a gente tem muito nosso DNA, é a questão da humildade. A gente tem muita humildade de aprender, em falar não sei, entendeu? Em Sim. querer aprender mesmo a cada dia. Eu acho assim, que o aprender ele é constante. Então, assim, eu fico muito feliz de olhar para trás e chegar hoje e falar assim, gente, hoje nós fazemos parte de um conselho, a gente conseguiu fazer isso. Quando eu fui no curso de governança corporativa, tinha eu e um senhor lá, o Marquinhos, e o cara super controlador. E tinha um filho, deixava ele falou assim: Priscila, tô vendo você aqui. E eu pensando que ele era eu, né? Mas eu não queria falar, não. E vendo hoje, eu falo, gente do céu. Então, assim, foi uma maturidade, né, Ninho? Eu acho que foi um ganho muito grande para nós e para Planalto também. Sim. Hoje a gente pode falar, assim, que hoje a gente tem uma empresa profissionalizada, nós temos gestores capazes, né? E assim, com muita alegria falar que nós somos primeiro lugar Brasil, né? Né? 2024, e com certeza tá indo 25 também. Sim. Para Goiás, assim, eu acho que é um prêmio grande que nós temos. Então, assim, essa virada de chave foi realmente muito relevante, de grande importância, e que as empresas realmente têm que pensar muito nisso com seriedade. Com certeza. E não é à toa esse primeiro lugar aí, né? A Não. construção, como a gente viu aí desde 2005, 2008, né? Muito trabalho. Muito Muito trabalho, trabalho. dedicação. E assim, o mercado hoje não dá para amador mais. Já foi a época, como o Marquinhos diz, né? Antigamente fazia tudo errado, dava dinheiro. Hoje já tá fazendo tudo certo, a gente não dá. Então, assim, amadorismo não dá mais. Sim. Os negócios são. A coisa anda muito rápida, né? A tecnologia tá aí, a inteligência artificial. Então, muita coisa numa velocidade, muita gente tem que acompanhar tudo isso. Então, assim, com muita alegria, estamos aí com a Luri, com um conselho e falando para as empresas, fazendo um convite, que elas também possam pensar. Se não tem, que possam começar a pensar sobre isso. Perfeito. Então era bom você sensacional. fazer o convite para esses telespectadores Não, aí. e é tão interessante, assim, dá para ficar o dia inteiro conversando, que é tanta Tem coisa muito boa, né? conteúdo, Muito né? conteúdo. Para a gente fechar, né, assim, todo esse movimento também liberou vocês para outros projetos Uhum. pessoais, né? Então vocês hoje estão à frente do negócio, via conselho, né? Quem toca a operação naturalmente é o CEO, mas vocês também estão ali presentes, não no dia a dia, né? Não nos detalhes, mas com essa alma presente e governando e fiscalizando de forma muito ativa no conselho. Mas por outro lado também, todo esse aprendizado traz para vocês também uma expertise que é muito bom de compartilhar com todo o mercado. Então, esse podcast aqui é uma oportunidade de aprender mais com vocês, porque vocês não são professores, né, que estão ensinando uma teoria, vocês viveram isso na prática, né? Então, estão trocando isso é uma coisa muito importante, né? Vocês poderem espalhar mais esse conhecimento, essas experiências, né? Então, por outro lado, para a gente fechar aqui, novos projetos, né? O que vocês pensam? Mantendo a governança saudável e próspera da Planalto Tratores, como é que vocês estão? Eu sei que o Marquinhos tem, né, outros projetos também, eu sei que a Priscila também tem outros projetos. Então, só para a gente já caminhar para o fim aqui do nosso bate-papo, ouvir um pouco de vocês agora, visão de futuro, outros projetos, como é que vocês estão encarando isso daí? Bom, eu sou bem planejada, né? Eu, todo 2 de janeiro, eu faço o que eu vou fazer no ano. Olha, Eu já tenho isso no ano. E há 5 anos atrás, eu desenhei um projeto que eu tinha, que eu queria, como propósito de vida, talvez o meu legado, é trabalhar com empresas no processo de sucessão familiar. legal. Que eu falo assim que é o que você falou, eu não quero contar a teoria, eu vivi na prática. Então, assim, a importância que eu tenho, eu montei um escritório dos meus sonhos, do jeito que eu queria que você conheceu, tanto que as nossas reuniões de conselho estão sendo feitas lá, né? Sim. E é isso, é realmente trazer isso. Se eu for se eu, como se diz, ser um pontinho ali que possa cutucar aquela família a pensar sobre sucessão, sabe? Sobre o sucessor, sobre herdeiro também, que não tá nada errado ele em querer ser herdeiro. Eu gostaria de fazer parte disso, porque eu acho que é muito importante a gente fazer esse planejamento sucessório.
é de fundamental importância para que a empresa realmente se mantenha sadia, continue no mercado. Então, assim, o meu projeto agora, sem ser presidente do Conselho da Planalto Tratores, é esse projeto que eu tô assim apaixonada por ele e sonhando e com muitas ideias, entendeu? Com muita coisa boa para estar falando para o mercado e para as famílias. Muito bom. Esse é o meu Eu, eu, projeto. eu falo que eu já pude, eu pude participar e presenciar uma palestra da Priscila lá em 2023 no IBGC, É né? Compartilhando lá verdade. no encontro de empresas familiares, É né? De verdade. famílias empresárias. Todo mundo adorou, né? A seu case, sua apresentação. Então você é um talento natural aí, com Ai, que certeza vai bom, a gente contribuir ficou com muitas feliz. famílias empresárias aí, não, Priscila? Que bom, Muito obrigada. bom. E o Marquinhos? De projetos, na realidade, eu tô com muitas frentes hoje, além de Planalto. Eu tô como presidente da Associação da Agrovia Castelo Branco, né? Estou como presidente da Associação Brasileira dos Revendedores Valtra. Tem um instituto que a gente faz o trabalho social, que é da Horta Social. E participo, eu na realidade, assim, eu não tenho um projeto assim de, ó, esse ano eu vou ter um projeto. Eu sempre entro em projetos, eu gosto muito de fazer sociedades com pessoas que tenham, que eu possa contribuir ou complementar algo com aquela pessoa e que aquela pessoa possa complementar algo comigo. Então, e aí eu já tive experiências de entrar em sociedades e sair ao mesmo tempo também, que se não fizer sentido. Então eu sempre estou aberto para boas parcerias e boas sociedades. Então esses são projetos e os projetos é os que vão aparecendo que eu vejo que faz sentido. Primeiro, que os valores estão alinhados. Esse é o primeiro ponto. Uhum. Segundo, que está alinhado com o meu propósito de vida, que é contribuir com as pessoas, ajudar as pessoas, fazer o bem. Se tiver alinhado, eu sempre estou aberto para boas parcerias. Então, esses são os meus projetos de vida e ele é muito dinâmico, os projetos. Conforme as coisas vão É que tá acontecendo, o mercado é E aí, dinâmico. cabeça de empreendedor, você já viu como é que é, né? Não para. É isso E aí. sempre enxerga oportunidades e sempre participa das oportunidades. Perfeito. Gente, muito bom. Mais uma vez, queria agradecer muito por esse bate-papo, assim, né, a gente já vem planejando esse momento já há algum É tempo, verdade. né? Quando é que a gente vai conseguir e finalmente conseguimos parar para fazer esse podcast? Eu tenho certeza que muita gente vai ser beneficiada com todo esse conteúdo que foi colocado aqui, que foi apresentado. E a gente podia ficar aqui o dia inteiro conversando, ainda tem muita coisa. Tem até um outro ali, né? Um outro podcast. É, Mas a gente vai encerrar pelo tempo, né? Para não ficar também um podcast muito longo. Então, vou deixar vocês fazerem as considerações finais para a gente poder fechar esse belo bate-papo que nós tivemos hoje. Começando pela Priscila, né? agradecer esse momento, que eu acho que é muito bom a gente poder contar um pouco da nossa história, né? E falar que a vida é assim, que trabalho dá trabalho, a vida é cheia de desafios e tudo de como você olha para esse desafio, né? E eu sempre brinco e falo, quanto maior a luta, maior a vitória. Então, vem luta, com certeza terá vitórias. E gratidão por tudo. E hoje falar que, assim, a gente é muito feliz com o nosso negócio. A gente, graças a Deus, eu tenho irmãos maravilhosos, parceiros maravilhosos, né? E também a Luri, também agradecer a você, Ronaldo, pela sua pessoa que tem compartilhado conosco também momentos muito importantes, né? E a gente tem muita coisa pela frente para construir juntos, com certeza. Muito obrigada. Tamo junto. E agradecer você também, o Ronaldo, a Luri, pe- pelo o tanto que você contribuiu, que você contribui conosco aí como pessoa, como profissional, o quanto você contribui também com a Planalto, né? A gratidão que a gente tem pelo agro, pelas parcerias que a gente tem, agradecer a Deus, né? Verdade. E dizer que a gente sempre está aberto para fazer essa troca e eu acho que é importante a gente contar um pouco do que a gente, como é que foi a nossa trajetória e que a gente possa inspirar pessoas, principalmente os jovens, os sucessores, que no agro não é diferente, hoje é um grande problema. Na comunicação minha, eu sempre tenho muito foco no sucessor, porque a gente tem um problema que a gente tá aí, que a gente precisa de encarar ele, que é a questão dos sucessores.
Mas às vezes a culpa tem dos sucessores, mas do sucedido também. Então, a gente tem muita gratidão pelo que a gente é, pelo que a gente faz, e a gente poder inspirar essas pessoas a poder contribuir e sempre estar à disposição. Nós como profissionais, e nós como Planalto, nós como agro, e será muito bem-vindo aí sempre lá na Planalto para tomar o melhor cappuccino do Brasil, né? É isso aí. Que É já virou uma tradição. marca, uma tradição, né? Melhor cappuccino do Brasil. Muito bom. E de coração a você aí pelo convite de estar aqui. Espero que tenhamos outras oportunidades de estar aqui contribuindo com você outras vezes. Tamo junto. Oportunidade não vai faltar, né? Marquinhos falou uma coisa muito importante, né? Como é bom trazer Deus para as nossas vidas, nossos negócios, né? Assim, e isso me lembrou que a gente sempre começa as nossas reuniões de conselho com uma oração, com o Pai Nosso, né? E isso faz toda a diferença, né? Não são 20 anos à toa, né? Então, apesar de todas as dificuldades, Deus sempre esteve lá em cada uma delas, né? E que Ele continue, né? Nos abençoando, cuidando de sempre. nós. É isso. Amém. Gente, muito obrigado mais uma vez. Olha só, agora já fechando o nosso podcast, né? Espero que tenham gostado desse bate-papo. Eu adorei mesmo, muito conteúdo. Nos sigam em nossas redes sociais, sigam aí a Priscila, o Marquinhos também, vocês vão aprender muito também com eles. E espero que tenham gostado aí do nosso episódio do Talks. Muito obrigado e até o próximo.